Olá, eu sou Patrícia Raposo e quero que você seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Esse podcast vai ao ar todas as quintas-feiras, então assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios e aproveita e dá o seu like. Hoje eu vou tratar de um assunto aqui que interessa a quem gosta de economia, quem gosta de planejamento, quem acompanha, né, o que acontece globalmente na economia mundial. É um assunto que envolve pesquisa, conhecimento, e quem eu trouxe aqui para falar sobre isso é o Gleyberto Gonçalo, que é o especialista técnico à frente do Observatório da Indústria do Senai Pernambuco. Gleyberto, seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Espero estar contribuindo aí com algumas informações bem relevantes aí sobre o nosso observatório. Sem dúvidas nenhuma. Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouco como surgiu esse observatório e como ele funciona. A gente já sabe que é um centro de pesquisa, mas ele tem procurado estudar o que e para quem? Então, o observatório surgiu já há algum tempo, a partir de alguns observatórios espalhados pelo Brasil. Acho que Paraná, Santa Catarina, Ceará são alguns deles, Espírito Santo são os primordiais. Mas em 2021 a gente começou a ter o observatório nosso aqui de Pernambuco, que é sediado no caso do Senai de Pernambuco. Então hoje a gente conta com 11 observatórios espalhados pelo país, dentro de um guarda-chuva, digamos assim, dentro do Observatório Nacional, que é ligado à CNI, à Confederação. E dentro desse grupo de observatórios a gente trabalhamos em rede para alavancar a indústria nacional. Então, imagine que cada observatório ele tenha meio que sua expertise e todos eles se conversam ali para desenvolver estudos, desenvolver pesquisa, desenvolver análise de dados, trazer informações econômicas, de tendência, para alavancar exatamente a indústria nacional. E qual é a expertise do observatório aqui de Pernambuco? O Observatório de Pernambuco, apesar de trabalhar em várias vertentes, ele traz a sua expertise à pesquisa primária. Então, inauguramos dia 26 agora do último mês a nossa sala de inteligência, mas já desde junho de 2021 já trabalhamos como observatório, fazendo pesquisa para a indústria, trazendo alguns estudos, trazendo algumas análises, mas nosso foco aqui principalmente é a partir de pesquisa primária. Mas entenda que dentro da rede a gente trabalha em grupo, então a gente pode estar desenvolvendo aí várias qualquer tipo de pesquisa. Mas então, nesse caso, se a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro precisa de uma pesquisa primária, a tendência é que vocês façam esse trabalho para eles? Sim. Como está em rede, a gente pode até fazer em parceria com o Observatório do Rio de Janeiro. E essa rede, como é que ela ajuda vocês? Vocês podem acessar esse banco de dados da rede ou vocês usam também outros bancos de dados e quais? Perfeito. Um dos braços do Observatório é tratar com análise de dados. E essa análise de dados ela requer acesso a algumas bases. Por exemplo, o Departamento Nacional tem um grande número de bases em que os observatórios eles podem estar bebendo dessas fontes e fazendo suas análises, seus estudos e criando seus relatórios, seus documentos, suas pesquisas. E que agora você falou aí numa coisa que me chamou a atenção, que é a sala de inteligência, Gleyberto. O que é essa sala de inteligência? Então, a sala de inteligência que foi inaugurada agora no último dia 26, ela é um ambiente multidisciplinar e colaborativo. Então imagine que nessa sala a ideia é trazer a imersão dessas informações do que o observatório desenvolve aqui no estado e apresentar para a sociedade. Por exemplo, realizamos até há um tempo atrás, acredito que na penúltima semana, 15 dias, o estudo do segmento de panificação, o estudo setorial de tendências para o segmento de panificação. No Brasil? Ou só Pernambuco? Não, a nível mundial. Mundial? A nível mundial, porque a ideia do estudo era trazer tendências para o segmento e adequar elas à nossa realidade no estado. Então imagine que inicialmente
foram coletadas informações sobre o segmento, sobre tendências, sobre o que é que o mundo está se falando para o setor de panificação e confeitaria no estado. Só que a gente entende também que faz sentido a gente trazer algo que é aderente ao nosso estado. Então, nesse momento, na sala de inteligência, a gente apresentou os estudos e empresários, agentes públicos, algumas secretarias de governo, sindicatos, especialistas técnicos desse segmento validaram o estudo e direcionaram algumas ações dentro daquele escopo para alavancar esse segmento no estado. Então a sala de inteligência tem uma participação do público externo também. Tem, muita. E ele colabora, ele não vai lá só ver a apresentação, ele vai para colaborar. Isso. A ideia, chegam muitas demandas para a gente, principalmente da indústria, em que isso acaba virando um produto do observatório. Então imagine que um grande player do estado, ele quer entender porque alguns clientes que ele tem, que ele poderia ter, não estão vindo para o mercado dele, não estão utilizando os serviços dele, ou então não estão procurando os produtos, não estão comprando os produtos dele. Então, lá no observatório, a partir desse banco de dados que a gente tem, dessa plataforma que nós construímos, a gente pode fazer alguns cruzamentos e tirar alguns insights que podem, por exemplo, municiar esse player de algumas informações estratégicas para ele tomar a decisão dele. Muito interessante, bem interessante mesmo. E quais são os vieses de atuação que vocês têm? Perfeito. O Observatório hoje de Pernambuco, ele trabalha em 4 grandes frentes. O de panificação, que eu tinha comentado, ele está dentro da parte de estudos prospectivos e estudos de futuro. Então imagina que dentro desse viés nós trabalhamos com estudos para identificar tendências para setores, para produtos, para segmentos da indústria e desenvolver alguns documentos que vão nortear esse processo de tomada de decisão das empresas. Então são estudos de futuro, estudos que trazem o que o mundo está desenvolvendo, o que as grandes empresas, as grandes indústrias estão patenteando, por exemplo, em relação a novos produtos. Outro viés do observatório é tratar com a parte que é o nosso carro-chefe, né? Que é a coleta primária. Então, imagine que eu tenho um dado que ele não é público, que ele ainda não foi coletado, digamos até, talvez ele ainda não exista, e a gente identifique que é uma necessidade a gente ter esse dado, ter essa informação para direcionar esse processo de tomada de decisão. Então, o nosso observatório, que tem uma equipe exclusiva para isso, consegue fazer essa coleta na raiz, diretamente ali no público-alvo, talvez, do cliente. Que pode ser de qualquer parte do Brasil. Pode ser qualquer parte do Brasil. Inclusive, nacionalmente, para o Senai Nacional, a pesquisa de alunos egressos, por exemplo, de satisfação, empregabilidade, a gente faz a nível nacional aqui no nosso observatório. O terceiro seria o viés a frente que o Senai trabalha com estudos para subsídio às empresas, indústrias ou agentes públicos. Então seriam mais estudos específicos, onde esses órgãos ou empresas ou indústrias, eles podem estar nos solicitando para auxiliar também no processo de tomada de decisão deles. Então imagina, por exemplo, que tem uma nova tecnologia, existe uma nova tecnologia e um determinado player do estado, ele pretende saber se ele deveria ou não entrar nesse ramo. Então o Senai, o observatório, ele tenta municiar o máximo de informações, pesquisas secundárias, o maior número de dados secundários que possam direcionar o processo de tomada de decisão. Como um caso até recente, se a gente vê que há necessidade de uma coleta primária, a gente acrescenta ao estudo essa coleta primária. E talvez também o nosso grande produto seja essa parte de análise de dados, porque ela acaba entrando dentro de estudos prospectivos, dentro da parte de estudos específicos, né, que auxiliam o processo de tomada de decisão, e dentro da pesquisa primária, essa nossa plataforma, essa nossa análise de dados. Então imagine que o observatório hoje, na sua sala de inteligência, ele tem uma plataforma
com mais de 100 indicadores. Então imagina que a gente tem indicadores de emprego, indicadores de trabalho, comércio exterior, indústria, acidente de trabalho, enfim, uma grande quantidade de informação que a indústria, os entes públicos e privados, eles podem estar bebendo para auxiliar exatamente nesse processo de tomar decisão. Aí você falou do viés estudo do futuro, né? Um pouco futurologia, coleta primária, estudos específicos, e tem um quarto. Que é essa plataforma. Essa plataforma. Porque seria a parte de análise de dados. Entendi. E era onde eu queria chegar com relação a esses dados. Né? Por exemplo, na hora em que vocês vão fazer um estudo de tendências, tentar identificar o que está sendo patenteado, vocês conseguem acessar a base de dados do INPI, por exemplo? Perfeito, Patrícia. Não só o INPI, mas como as bases do mundo inteiro. Utilizamos uma ferramenta em que nessa ferramenta a gente consegue saber não somente o que está sendo patenteado, mas também o que está sendo escrito sobre o tema. Então, também os que estão sendo publicados sobre determinado tema. Então ele consegue ser muito cirúrgico, né? Porque consegue ver o que nem está pronto ainda. Consegue, exatamente esse ponto, o que nem está pronto, porque a gente entende que quando ainda está no campo do artigo científico, ele ainda está no campo da ciência. Então, ele já passa por um nível de patente, seja ela solicitada ou já concedida, a gente já está falando de algo que a empresa, a indústria, a universidade, ela já entende como real, que já pode virar um produto, já pode virar um serviço. Então, o empresário ele pode se antecipar muito, né? Com base nessas informações que vocês fornecem. Exato. Recentemente também fizemos o estudo prospectivo, fizemos uma rota tecnológica para o segmento de confecção, que é muito forte no nosso estado. Então foi o nosso primeiro estudo prospectivo, essa rota tecnológica, e nesse estudo a gente trouxe exatamente informações do mundo em relação a artigos e patentes, infometria que a gente chama, a respeito de alguns temas chaves que alguns especialistas do segmento no estado entendiam como que poderiam direcionar esse segmento. Então trouxemos aí um grande número de artigos, patentes concedidas e solicitadas para esse segmento, e eles direcionaram, por exemplo, para qual caminho que o segmento de confecção ele estava tomando no mundo. Aí, nesse estudo reunimos um grupo de especialistas no estado, que envolveu secretarias de governo também, alguns especialistas de algumas associações, e eles direcionaram a aderência, porque não faz sentido também a gente trazer o que é realidade no mundo se ela também não é realidade no nosso estado. Entendi. Então, a partir desse painel que a gente chama de especialistas, foram direcionadas algumas ações para alavancar o segmento. E esse estudo, por exemplo, ele foi uma demanda da própria federação, do setor industrial têxtil, ou foi uma encomenda específica? O segmento de confecção ele foi escolhido na época em comum acordo, principalmente por conta do nosso presidente, mas por ser um segmento chave no estado. Ele representa um grande número da massa salarial dos empregados que a gente tem no estado de Pernambuco. Porque são pequenas indústrias, né? E aqui, a gente sabe que aqui as pequenas indústrias elas respondem pela... Micro, pequenas. A maior parte, né, das indústrias são micro e pequenas indústrias, e são que mais empregam, né? Isso. E aquela região ali realmente tem milhares de indústrias, né? Existe, naquela região ali de Toritama, Caruaru, o segmento de confecção é muito forte. Então, quando a gente faz uma análise de por exemplo, estabelecimento, número de trabalhadores na indústria desse setor, ele é muito grande. E que conclusão vocês chegaram, assim, essa indústria aqui, têxtil pernambucana, ela está num caminho que faz sentido, ou ela está indo em direção oposta ao que vem pela frente? O estudo ele trouxe algumas informações bem relevantes, outras que a gente meio que já esperava, mas a gente vê que a gente ainda pode caminhar muito e deve caminhar na direção, por exemplo, de algumas tendências que foram apontadas. Então, o estudo ele trouxe algumas informações a respeito, por exemplo, de novas matérias-primas que estão sendo utilizadas, principalmente puxando para o viés de sustentabilidade. Então, esse estudo trouxe também algumas informações relevantes a respeito de novas metodologias
para a fabricação do produto, algumas novas ferramentas que poderiam ser, que são utilizadas muito forte em outros segmentos industriais e está descendo para esse nível de empresa, como por exemplo a padronização de processos. Então o Estado, ele ainda, por conta principalmente dessa quantidade de empresas, micro, pequenas, a gente tem uma disparidade muito grande nesse segmento. Então eu tenho um determinado grupo de trabalhadores que eles talvez sejam mais eficientes, que utilizam algumas estratégias mais modernas, algumas metodologias mais modernas, enquanto outros ainda estão muito ali no manual. Então o estudo trouxe isso, né? Ele trouxe algumas informações a respeito de metodologia, de métodos para se fabricação de produtos de confecção. Agora, como você falou, são pequenas microempresas, e a gente sabe que esse setor é um setor que precisa de tecnologia para se tornar competitivo. Esse trabalho que vocês fazem, eles subsidiam nessa direção? Eles podem mostrar, por exemplo, a um banco financiador qual seria o caminho, a estratégia para tentar renovar um parque industrial de um setor que é tão importante para a economia? No estudo, ele trouxe algumas informações de novos equipamentos que estavam sendo utilizados pela indústria, pelo segmento de confecção no mundo, e que aqui eles estavam, digamos que, exclusivos para alguns players no estado. Então, o nosso objetivo sempre é trazer isso para a ponta, é trazer isso para a ação. Então o observatório não quer ficar apenas no estudo, no documento. Então a gente trouxe esse resultado do estudo para essa sala de inteligência, onde a gente apresentou o estudo, e os players e o governo do estado estava lá para ver como o Senai, como a indústria, como o sindicato, como as associações, como o governo, através de suas secretarias, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, poderiam fazer para tornar essa até então tendência realidade em nosso Estado. Gleyberton, você falou aí que a sala de inteligência ela tem lá mais de 100 indicadores, isso. Não é isso? Esses indicadores vocês trazem de vocês, do próprio banco de dados, ou vocês conseguem cruzar com informações de outras instituições? Esses 100 indicadores, eles são de bases secundárias. Imagina que a gente tem dados da RAIS, do CAGED, do Comércio Exterior, do IBGE, IPEA, todos esses órgãos que INEP, trabalham com Receita Federal. Só que o interessante do observatório é transformar esse dado em informação. Então, a partir exatamente do ponto que você citou, dos cruzamentos que a gente faz, a gente tira alguns insights, como por exemplo a questão de um determinado produto que a gente fabrica no estado, mas ele está sendo exportado por algum outro estado, outro porto. A partir desses cruzamentos, a gente pode identificar, por exemplo, que tipo de produto eu estou exportando por qual porto, que tipo de produto eu estou comprando mais e para onde ele está indo. Então, esses indicadores, por indicador em si, é só um dado. A partir do momento que a gente começa a fazer esses cruzamentos e colocar alguns insights ali, a gente transforma isso em informação, em inteligência para auxiliar o processo de tomar decisão. E como vocês fazem uso de tanta informação? Vocês têm uma plataforma que ajuda vocês nisso? Como é que funciona? A gente hoje no observatório tem uma plataforma em BI. Então essa plataforma ela consegue reunir todos esses dados num sistema só, até para facilitar esse cruzamento de informações. Imagine que a gente está visualizando um determinado segmento, desse a nível de segmento de confecção, por exemplo. Para esse segmento eu consigo visualizar emprego, trabalho, faixa de renda, faixa etária. E você vai então no que acha que é mais relevante. Isso. Para esse segmento eu estou utilizando diversas bases para extrair o maior número de informações possíveis.
E quantas pessoas você tem na equipe para estar fazendo o filtro, né? Porque vai afunilando essas informações, claro, né? Claro. Hoje o Observatório conta com 23 colaboradores, entre alguns doutores, mestres, dentro da área de economia, dentro da área de dados, dentro da área de engenharia, dentro da área de pesquisa, estatística, acho que seriam esses. E como vocês entregam esse produto? Ele vira um relatório, ele é aquela coisa difícil de ler, é fácil, é digital, como é que é a entrega disso? Isso é muito customizado a depender do cliente, claro. Mas hoje o Observatório ele usa muito da inteligência em seus produtos. Então imagina que a gente quer que o produto seja o mais amigável o possível. Então a maioria dos nossos produtos geram plataformas, geram sistemas, geram BIs. Então geram alguns plataformas, os sistemas onde o próprio cliente, ele, a depender da análise, da visualização que ele quer fazer na hora, ele faz os filtros lá e retira a informação. Ele, poxa, eu quero visualizar isso. Então, ele faz os filtros e consegue... Então, ele tem acesso a uma plataforma de vocês ou vocês criam um produto e entregam esse produto para ele? Hoje o Observatório tem a plataforma, a gente tem a nossa plataforma, então a indústria, o governo quiser visualizar esse tipo de informação, pode ir lá, a gente tem a sala de inteligência. Mas o cliente comum? Mas o cliente comum, ele consegue, por exemplo, através de uma proposta, por exemplo, chegar conosco e dizer, olha, eu preciso desse tipo de recorte, eu quero visualizar esse tipo de informação. Então, o Observatório ele vai desenhar uma proposta para atender aquela demanda. Então dá uma leitura fácil, né? Uma leitura que seja a gente gera rápida, objetiva, também, né? Isso, a gente gera também o relatório, obviamente a gente vê a importância naquilo ali, mas a grande maioria dos nossos observatórios, junto com o relatório, ele tem esse sistema, essa plataforma. Agora, por exemplo, pegando o exemplo do setor têxtil, foi uma demanda que surgiu da própria indústria. Quando essa demanda ela vem da própria federação ou de outras federações, isso se torna aberto ao público ou não? Isso depende muito. Por exemplo, o de confecção, como era algo para o setor no estado, a gente entendeu como sendo relevante e estratégico para o estado, é divulgado, a gente pode ter lá no site do Observatório, chega lá, você pode extrair isso. Não só isso, mas também outras publicações que a equipe econômica do Observatório faz. Existe também digamos, uma degustação de uma plataforma lá no site, onde você pode perceber os principais indicadores macroeconômicos do estado. Mas a gente entende que principalmente quando alguns players chegam para a gente com alguma demanda, é uma informação estratégica dele. Então é um produto customizado para ele. Entendo, claro. Ô Gleiberton, vocês então criaram um novo segmento, né, de atividades, né, onde estão absorvendo aí profissionais muito qualificados, né? Isso, Patrícia. Na nossa equipe a gente conta com a expertise de alguns profissionais na área de economia e dados, que eu acho que o grande diferencial é quando a gente une essas competências. Então, a partir do momento que a gente une o conhecimento ali de um economista com um analista de dados e com um engenheiro mesmo, a gente consegue fazer um produto diferenciado. E vocês estão sendo demandados também por outros estados, outras federações? O Observatório, por trabalhar em rede no país todo, é comum, por exemplo, quando eu tenho um observatório de um outro estado, ele chegar a uma demanda que ele entende que a pesquisa primária, por exemplo, ela atende aquela demanda, eles nos acionam e a gente faz em conjunto esse estudo. Então o Observatório de Pernambuco faz aquela coleta, auxilia na construção do relatório, e esse relatório ele é entregue para o demandante. Você falou em dois segmentos, você falou no têxtil e na panificação. Né? Que outros setores, ao longo desse tempo que vocês vêm trabalhando, despertaram o interesse, né, desse segmento econômico? O Observatório, apesar de ter pouco tempo
ele já vem com uma demanda muito forte, muito forte. A gente vê que a indústria do estado, ela está muito preocupada com o amanhã, Então, até mesmo, vamos colocar esse ano. Nesse ano já tivemos alguns players voltados para o setor automotivo, para alguns players internacionais que visam ali o mercado do estado, o desenvolvimento de algumas novas tecnologias, hidrogênio verde, por exemplo. Já tivemos a demanda também de alguns players na área de baterias, de outros produtos, que alguns eu fico não pode falar, você não pode falar. Mas hidrogênio verde aí agora me chamou a atenção. Você falou que são players internacionais interessados nesse mercado hidrogênio verde. O que eles querem saber é, tem alguém fazendo alguma coisa? Isso. É aí que o observatório entra. O observatório entra exatamente para dizer qual é o mercado do hidrogênio verde, que o verde é só um tipo dele, do hidrogênio no estado. Qual a demanda, porque o hidrogênio verde, por exemplo, ele é fabricado a partir de energias renováveis e o estado é forte nisso. Com o setor sucroalcooleiro, né? Isso, e esses players, eles querem entender qual o panorama qual a demanda desse tipo de produto no estado. Como é que eu posso produzi-lo ele aqui? Muito também por conta do porto, né? Uhum. Alguns desses players pretendem exportar esse tipo de produto. Então, e esse levantamento já foi concluído, esse do hidrogênio verde, ou ainda está em processo? Ele foi concluído, uma primeira parte, mas ele continua em evolução. Sempre vem alguns ajustes, vamos ver isso também, vamos buscar esse tipo de informação. E há demanda para o hidrogênio? Já há demanda aqui para o hidrogênio verde? O hidrogênio verde, ele é algo muito recente no mundo todo, mas a demanda, ela ainda, digamos que ela ainda é um produto caro. Então seria um produto para exportação para a Europa, que quer bater sua meta de energia limpa o quanto antes, né? Isso. Então nesse momento, seria o mercado europeu, o mercado internacional seria o mais interessante. Internacional. Muito bem. Bom, e a panificação? O que é que você pode nos dizer aí sobre o futuro da panificação? Panificação foi muito, muito interessante esse estudo, principalmente porque no início, diferente, por exemplo, de confecção, a gente viu uma necessidade muito forte em ter informações sobre esse setor no estado. Buscamos algumas fontes secundárias e não encontramos, não conseguimos descer ao nível do panificador aqui no estado de Pernambuco. Foi aí que a gente usou de nossa expertise para fazer essa coleta. Então, poxa, se a gente precisa, até para entender essas tendências e direcionar essas tendências aqui para o segmento no estado, a gente precisa entender o que é o segmento de panificação e confeitaria aqui no estado de Pernambuco. Foi aí que, em parceria, por exemplo, com o sindicato de panificação, a gente desenhou uma pesquisa primária, onde a gente quis ali identificar o perfil do segmento de panificação e confeitaria no estado de Pernambuco. Pesquisamos 87 empresas espalhadas em 33 municípios do estado, empresas panificadoras, e traçamos o perfil desse segmento no estado. Traçamos, por exemplo, informações da idade dos equipamentos que eles possuem. Traçamos o quanto do produto que ele vende, ele mesmo fabrica. Traçamos algumas informações do canal que ele vende, do tipo de tendência que ele enxerga para esse segmento nos próximos anos. E essa informação ela foi passada nesse painel de especialistas, onde, munido dessas informações e das informações de tendência para esse segmento, o grupo traçou algumas ações para os próximos anos. Então, imagine aí que para o segmento de confecção, algumas tendências relacionadas a produtos saudáveis muito fortes. Algumas tendências relacionadas a equipamentos automatizados para a fabricação do pão também foi uma tendência que foi levantada no estudo, que era muito forte para os próximos anos. Enfim, a gente pode
Esses empresários do setor, em todo o estado, já percebe isso, essa tendência de modernização, de necessidade de modernização, tanto do seu maquinário como dos seus produtos. Isso, Patrícia. Eles, até o estudo ficava naquela de percepção, ficava naquele sentimento de percepção. Eu vejo isso, eu vejo esse movimento seguir por esse caminho. Depois do estudo ele meio que vira certeza, porque a partir do estudo a gente está dizendo, olha, isso é o que está sendo dito, feito, escrito, patenteado no mundo. Ou você presta atenção ou fica para trás. Vai ficar para trás. Então imagina que a partir dessas informações o segmento, junto com alguns agentes do governo, ele traçou algumas ações para fazer com que esse segmento no estado ele acompanhe o que é tendência no mundo. Então, o que você está dizendo é que, pelo menos nesse setor, né, muitos empresários não tinham acordado ainda para um novo momento, porque não tinham informação. A partir do momento em que eles têm informação, aí eles conseguem enxergar que precisam fazer alguma coisa pelo negócio dele. Exato, Patrícia, exatamente por conta desse feeling, né? A gente fica só no acho que é tendência, acredito que isso vai ser forte, mas a partir do momento que você chega e diz, olha, isso não, já é uma tendência consolidada, já empresas do mundo já estão fazendo isso, e ela está crescente. A gente vê, por exemplo, acompanha a partir de indicadores de números de patentes depositadas sobre um determinado tema específico, vamos, por exemplo, essa mesmo de produtos mais saudáveis. Então, quando você vê muita empresa, muita indústria já patenteando determinados produtos, você vê que aquilo ali já é tendência que eles pretendem colocar no mercado no curto prazo, que a gente chama, quando já é uma patente que já foi concedida, por exemplo, foi solicitada. Então, fica muito evidente que a informação ela é o fator primordial para a saúde, né, a longevidade dos negócios. Isso. E que quem não vai atrás disso fica para trás, né? E muitas vezes o empresário não tem consciência. Ele vai sendo levado pela rotina do dia a dia e vai deixando, e quando de repente ele abre a porta, tá no outro mundo. Se acordar que a gente precisa ter, hoje ele está muito relacionado à informação. Quem detém a informação. E o observatório está aí exatamente para isso, para ajudar com a informação. A informação é estratégica. Então, o observatório, com essa equipe multidisciplinar que a gente comentou, ele está para desenvolver estudos, desenvolver pesquisas, desenvolver sistemas inteligentes, justamente para auxiliar esse processo de tomada de decisão. Ele está ali para trazer informação, coletar o dado, seja ele primário ou secundário, e transformar ele em inteligência, para que essa inteligência vire uma... Gleyber, a gente está chegando ao final do programa, mas eu acho muito importante você dizer aqui como essas pessoas que têm interesse nessas informações, nessas pesquisas, podem ter acesso a elas, né? Se é individualmente, se é em grupo, qual é o telefone, qual é o e-mail, como é que funciona? O observatório ele fica localizado aqui na Federação das Indústrias, na verdade na escola do Senai Santa Amaro, que fica ali atrás da Federação das Indústrias, no quarto andar. Você está mais do que convidada para conhecer nossas instalações, conhecer a nossa sala de inteligência, aquele ambiente. Quase que eu ia lá há 2 dias atrás, é porque não deu tempo mesmo, mas eu vou. Você vai ficar impressionada com a estrutura da nossa sala de inteligência. Mas assim, você pode também, quem quiser, pode entrar em contato com a gente através do telefone 3202-5120. 3202-5120. Isso. Tem 81, né? DDD 81. Tem também o nosso e-mail, que é observatório@sistemafiep.org.br, e todas essas informações você pode encontrar também no site, né, que é observatório.sistemafiep.org.br. Então lá tem o nosso e-mail, tem essa degustação da plataforma com alguns indicadores. É bem interessante. Entrei aqui, tem uns boletins. Isso. E tem muita informação. Vale a pena entrar para conhecer. Você que gosta de informação, vale a pena entrar para conhecer. E visitar, né? Visitar lá. Mais que convidado. Pois é bem interessante. Bom,
Gleiberton Gonçalo, especialista técnico no Observatório da Indústria do Senai Pernambuco. Tive o prazer de entrevistá-lo. Muito obrigada pela sua presença, parabéns aí pela iniciativa de vocês e me aguarde que eu vou chegar lá. Mais que convidado. A gente que agradece, o Observatório agradece, foi muito bom estar aqui, falar um pouco sobre essa nova iniciativa do Senai e a gente pretende estar aí colaborando com a indústria para alavancar o nosso segmento econômico no Estado. É realmente muito importante. Muito obrigada, então. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Não esqueça, assina o nosso canal e dá o seu like. Até a próxima.